Annyeonghaseyo, Yorobun, sejam bem-vindos a Uma Dose de Sol, o quadro do KyopoCast que fala sobre saúde mental, né? E é lógico que eu não tenho capacidade para falar disso, por isso estou sempre acompanhado dos ótimos psicólogos Marcelo Takashima e Catarina Sung. Muito obrigado por mais uma vez honrar esse compromisso com a comunidade da gente abordar um pouco de saúde mental, tá? Marcelo, como você passou o seu último mês, desde a nossa última conversa até agora, como as pessoas te pararam na rua para falar de cansaço? Você está cansado? Você conseguiu descansar? Como foi desde a nossa última conversa? Bom, obrigado por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês e vamos ver o que a gente vai conversar hoje. E como que foi o seu último mês? Bom, esse último mês eu fiz bastante coisa. Foi um mês mais cansativo. O tema do último episódio combinou muito com o que a gente falou. Achei que, curiosamente, foi um match assim, com o momento. O tema combinou no sentido de te deixou cansado ou te aliviou do cansaço? Boa pergunta. Eu acho que me aliviou um pouco do cansaço, tendo mais consciência de que eu ficaria cansado esse mês. E realmente aconteceu, eu fiquei mais cansado esse mês. Muito trabalho, é isso? Trabalho, recebi gente em casa, a parte de socialização aumentou. Acho que isso pra mim me cansa um pouco mais. A bateria social. A bateria social, eu sou mais introvertido, né? Você é o cara que falou no último episódio que você descansa quando sai de casa. Né? Bem lembrado, bem lembrado. E eu falei que, só de pensar isso já me cansa. Eu queria descansar de boa. Bem lembrado, bem lembrado. Mas talvez em casa... Eu recebi muita gente em casa esses dias, né? Então você tinha que expulsar eles de casa para poder descansar. Exatamente. Galera, vamos todo mundo sair para poder descansar um pouco. Pois, agora sim posso descansar. Tá acabando o mês, posso descansar. Agora vai poder sair bastante de casa, então. Exatamente. Então tá. E você, Cata, como foi esse último mês para você desde a nossa última conversa? Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Muito feliz de estar aqui de novo. Esse último mês também foi bem cansativo, foi muito intenso. Consegui dormir nos momentos de descanso, como eu tinha falado, eu descanso dormindo. Dormir sem culpa. Dormi sem culpa. Me planejei para dormir, adorava o momento que eu consegui dormir, porque foi muito intenso o mês de julho, bastante coisa. Final de semana, 3 finais de semana seguidos com viagens e eventos, então foi bem cansativo, mas foi bom, foi produtivo também. Aquele cansaço que depois parece que deu uma reenergizada, assim, deu um up, ou é um cansaço físico ou mental? Um pouco dos dois, porque também acho que mais... Não, é os dois. Eu tava pensando se seria mais mental, mas acho que foi físico também. De muito evento, muita coisa para fazer, muita coisa para programar, muita ação mesmo. Então, acho que foi bem dos dois. Bateria social também deu uma boa descarregada, mas foi bom, foi bom. É que julho é o mês de férias, assim, para escolares, não é geralmente as férias de adultos, né? Né? Mas aí quem tem filhos cansa um pouco mais porque tem que acompanhar, tem que saber entreter, né? A rotina do filho, da filha que está na escola acaba interferindo agora na sua rotina de trabalho por conta das férias, e aí é um mês que, conversando com as pessoas ao meu redor, também está todo mundo bem cansado, né? E aí acho que deu um bom match com o tema, e até a gente, explicando para os ouvintes, a gente está tentando escolher temas que fazem... que consiga se conversar com o mês que a gente está lançando o episódio. Como esse episódio está indo para o ar agora em agosto, a gente começou a pensar em 2 temas bem diferentes. Eu tinha proposto um primeiro tema, que eu sei que em agosto costuma ter a vacinação da raiva. Então, você começa a ver propaganda de cachorro, de vacinação, essas coisas, e eu pensei em trazer um pouco o assunto pet, mas eu confesso que eu adorei que a gente mudou o tema, porque eu não me sinto ainda preparado para falar de pet, que eu tenho uma questão não bem resolvida em relação ao meu luto com o meu cãozinho, né? E aí o Marcelo sugeriu paternidade. E aí eu fiquei pensando também, na paternidade e pet não são problemas, na verdade, né? Ou não deveriam ser, né? Talvez. E essa dose de sol que a gente está tentando jogar no nosso quadro é em cima de alguns problemas, algumas coisas mais práticas que a gente possa resolver. Porque se a gente for falar de paternidade, assim, acho que fica uma coisa muito ampla, muito que talvez
em uma hora que a gente está aqui conversando fique um pouco difícil. E aí a gente começou a fazer um brainstorming, né, de possíveis problemas que talvez a paternidade ou a ausência da paternidade ou uma paternidade não tão bem resolvida possa trazer. E aí aí mais dúvidas surgiram, né? A gente está falando com quem? Com os filhos, com os pais, os pais que estão cansados, vamos dar um presente para os pais para eles poderem desabafar o quanto a paternidade cansa ou é um problema para eles, ou problema dos filhos que não se dão bem com os pais, né? E aí a gente resolveu, vamos tentar achar um problema mais específico dentro de paternidade, e aí a gente começou a pensar em algumas coisas. Vocês lembram de outras coisas, fora a herança emocional, que a gente chegou a pensar? A gente falou um pouco sobre culpa, também da culpa estar envolvida, ou da responsabilidade de, como pais, fazerem com que os filhos tenham um bom gosto e sigam bons caminhos, assim, muito... Lembro que a gente caminhou por ali também. Mas quem sugeriu paternidade logo de cara foi o Marcelo. O que você estava imaginando quando você sugeriu paternidade? Eu tava pensando muito em questões mais masculinas, assim, questões de masculinidade, alguma coisa que talvez homens passem mais nesse sentido. Mas eu entendo que esse ponto que você colocou mesmo, paternidade, realmente não é um problema, né? Mas talvez trazer um ponto específico do gênero. Talvez pudesse ter alguma coisa relevante dentro disso. Mas aí esse outro ponto que a gente discutiu de não é só uma questão do pai, mas às vezes dos pais, de ambos os pais, sobre cuidados, assim, aí ampliaria um pouco mais até esse assunto, quer dizer, aí até talvez fugiria um pouco do tema paternidade ou dia dos pais ou alguma coisa assim de agosto, né? Porque, na verdade, assim, eu como pai, eu tenho lugar de de poder falar que a gente usa muito a masculinidade ou até o machismo como uma bengala, assim, uma muleta pra gente fugir um pouco da paternidade, né? A gente vê assim, mas isso quem faz é a mãe, isso não é o papel da mãe, é o papel do pai. Aí se você for ver assim, botar na ponta do lápis, qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe, não sobra muita coisa pro pai, né? A gente sobra lá pra dar um ponto final de alguma coisa ou outra. Isso eu digo assim, como costuma ser, não como deveria ser, né? Eu sou um pouco crítico a essa ausência de uma paternidade mais proativa das coisas, né? Não que eu seja também, obviamente, um pai super proativo, eu também preciso, como é que fala? Eu tenho meu tempo lá de 6, 7 meses para resolver as coisas, né? Mas a gente trabalha para isso. E aí, conversando sobre os diversos problemas que talvez uma paternidade possa trazer, né? E conversando também com o nosso amigo ChatGPT, alguma coisa que surgiu foi essa coisa de herança emocional que eu nunca tinha nomeado, né? É aquela coisa que a gente sabe, né? Nossa, será que eu tô agindo... Nossa, eu me peguei agindo igual meus pais. Eu jurava que eu não ia fazer isso com meus filhos, eu tô fazendo agora com os meus filhos aquilo que meus pais fizeram comigo. E eu não sabia que isso tinha um nome, e um nome até eu achei bonito, eu achei um nome que explica bem que é herança emocional, porque quando a gente pensa em herança, a gente pensa nas coisas que a gente vai ganhar dos nossos pais que vão ser úteis pra gente, né? Tipo, imóveis, dinheiro, aplicações, seguros, né? Mas quando, na verdade, tem muitas outras coisas também que a gente acaba herdando. Eu pedi pro nosso amigo ChatGPT construir comigo uma explicação para os nossos ouvintes, porque talvez para quem é psicólogo seja fácil entender o que é herança emocional, mas para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez hoje, você vai ver que é algo mais simples de entender, que é algo que você já passou. Sabe aquele medo que você tem e nem sabe de onde veio? Ou aquela sensação de que precisa dar conta de tudo, mesmo quando está exausto? Isso pode ser herança emocional. A herança emocional é o que a gente carrega da nossa família, não só pelas histórias que contamos, mas também pelas histórias que foram caladas. É como se a gente herdasse uma mochila invisível, cheia de sentimentos, expectativas, traumas ou crenças, que nem sempre são nossas, mas que influenciam quem somos e como nós nos relacionamos com o mundo. Nesse episódio, vamos falar sobre como identificar essas heranças, o que dá para fazer com elas e por que a terapia pode ser um lugar seguro para deixar de carregar o que não é seu. É um assunto que vem nas terapias para vocês? Já surgiu esse assunto em alguns pacientes? Já, não com esse nome, né? Realmente é um termo, acho, muito específico de falar herança emocional, mas de repetição de padrão, de entendimento de como que lida com as emoções ou não lida com as emoções, de ser algo geracional, já apareceu. Para mim, já apareceu bastante.
E para você, Marcelo? Eu tenho muito presente, assim. Não com esse nome também, porque esse nome, acho que ele é um nome bonito, mas a gente não tem que usar esse nome bonito. Mas, sim, aparece muito, assim, de coisas que vêm dos pais para os filhos, de coisas que se vê fazendo parecido, ou acha que não e, de repente, fala, nossa, eu faço igual meu pai, igual minha mãe. É muito comum. Era isso que eu queria perguntar, como que funciona? Tipo, na terapia a pessoa falando um monte de coisa, aí vocês lá cutucando, mas me conta um pouco mais sobre isso, me conta mais sobre isso. E aí vocês que dão aquela virada de chave, será que você não está repetindo aquilo que você sofreu com seus pais? E a pessoa explode a cabeça na hora e, nossa, é verdade, eu me tornei a minha mãe, eu me tornei o meu pai? Ou é algo que eles já trazem, já pensando, carregando esse sentimento de talvez culpa? O que eu já vi, já teve essa situação de, isso não lembra alguém? E aí a pessoa, meu Deus, eu virei minha mãe, eu tô fazendo que nem meu pai. Mas aparece muito também de ter um medo de ficar igual aos pais. Ah, tá. Então já traz isso de... Pequeno sinal de algo que possa ter acontecido. Sim. E fala, nossa, eu tô ficando igual a eles. E coisas que às vezes nem aconteceram ainda. De, porque eu vejo que meu pai, ele faz muito isso. E eu tenho medo de fazer isso. Então, assim, desde já, eu vou pro caminho totalmente oposto para garantir que eu não vou fazer igual. Então, isso acaba aparecendo mais. Mas tem situações de que dá essa explosão na cabeça mesmo de... Meu Deus, não tinha percebido, mas realmente eu virei minha mãe. E uma coisa que eu percebo disso é que geralmente as pessoas parecem não querer assumir de cara que tem isso, né? Uhum. Do tipo, porque quando a gente pensa em herança é aquela coisa que a gente recebe e até disputa, dependendo de quem está envolvido. Mas uma herança emocional não é desse jeito. Herança emocional é uma coisa que parece que você quer negar no começo, não quer assumir que tem, prefere distanciar. Do tipo, tem um outro efeito da herança, algo que chega, mas você fala, não quero pra mim isso. Aí, talvez até os terapeutas dão esse toque, assim, sim, de, olha só, você não parece que está imitando ou reproduzindo um comportamento e tal, né? Acho que é muito nesse lugar, assim. Mas lembra quando a gente falou na última conversa, por exemplo, assim, infelizmente, meu amigo, você não tem TDAH, você é simplesmente relaxado, preguiçoso, a gente tá falando disso. Herança emocional talvez não pode servir também como essa desculpa do tipo assim, gente, eu sou assim porque isso veio dos meus pais e tal. Aí você se conforma de que eu sou assim porque é genético, eu não tenho que mudar. Você vai mudar meu DNA, né? Minha mãe era assim, meu pai é assim, então óbvio que eu vou ser assim e me ajuda a me conformar com algum defeito, algum problema que eu poderia estar resolvendo. O que eu vejo é que não entra tanto como uma desculpa, mas como uma trava. Como se, porque meus pais eram assim, eu não tenho outra alternativa, tá? Assim, eu tô fadada a ser assim também. Não tanto como, já que meus pais eram assim, então também sou e tá tudo bem. Mas até esse medo de ficar igual é por esse entendimento de... já que meus pais são assim, eu cresci dentro desse contexto, vi eles fazendo isso, eu não tenho outra alternativa a não ser seguir dessa forma. Para você também? É mais ou menos... Já viu pessoas que usam isso como uma desculpa para poder simplesmente não enfrentar ou não tentar resolver ou melhorar? Já vi, mas não é tão comum na minha experiência. É mais assim, tem isso, mas assim, quero tentar ser diferente, não vejo tanta conformação nisso, assim. Porque se está na conformação, meio que até para terapia em si, isso trava a terapia, ao meu ver. Do tipo, fica assim, então eu sou isso, não tem mais o que fazer. Ou, é isso, minha vida. Sabe, aí prende, assim, não sai disso. Se não tem mais o que fazer, agora seja feliz assim, né? Eu ainda não me conformo uma das conversas que a gente teve, que quando eu estava falando assim, quando tem uma pessoa que é o problema de todo um grupo e essa pessoa, ela é feliz em ser infeliz, ela precisa ir para terapia. Não precisa. É os outros que se incomodam que se ela é feliz em ser infeliz, né? Então pode deixar. Fica a minha dica. Em vez de usar agora a desculpa de eu tenho TDAH, eu tenho algum problema cognitivo e tal, só falo assim, gente, é minha herança familiar, emocional, até porque eu sou filho de imigrantes, eu sou... Tudo que meus pais passaram nessa imigração tá aqui em mim e isso é muito mais forte. É muito mais forte, será? Eu até ouvindo a Cata, quando ela fala, né, de que nos casos de que a pessoa explode a cabeça, nossa, estou virando igual a minha mãe, por exemplo, se isso seria um gatilho, isso é um gatilho então para a pessoa pensar, nossa, então eu preciso fazer diferente, ou pode ser também um gatilho bom pensando, nossa, por isso que meus pais faziam isso,
por isso que eu também estou fazendo isso, e aí perdoar supostos erros, ou supostos abusos, ou suposta indiferença que os pais tinham com a pessoa, por exemplo, né? Que nem, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu odiava quando eu perguntava alguma coisa para meus pais, eles não respondiam, tipo assim, eles fingiam que não ouviram a pergunta. Não é que eles falavam assim, isso aqui é coisa para adulto. Tipo assim, eu perguntei, então eles fingiam que não ouviram, e aí, tipo assim, se ele não perguntar de novo, resolveu. E eu odiava isso. E agora o meu filho, nessa fase de perguntar tudo, eu já me peguei fazendo isso. Tipo, ele pergunta, se eu ficar quieto, logo ele vai pensar numa outra coisa e não vai mais perguntar isso, né? Por exemplo. E aí, quando eu percebi que eu tava fazendo isso, eu fiquei com menos raiva dos meus pais de fazer isso antigamente comigo. Na verdade, eu deveria não repetir esse padrão com meu filho. Eu deveria tentar responder ele. Mas é que não dá para responder tudo. Sim. Acho que pode ir para os dois caminhos. Tanto de entender isso, trazer uma... Já que, assim, uma empatia maior, né? Já perdoar, talvez, tá né? tudo bem, agora eu entendo o que acontece e tal. Mas acho que também pode ir pela primeira opção, assim, de isso virar um gatilho de isso fazer mais mal e achar que tá fazendo algo de ruim. Mas realmente, acho que depende muito do momento e qual é o entendimento que você tá buscando. Se é isso de, eu vou só ficar culpando e jogando toda a responsabilidade disso no formato como meus pais faziam e me criaram, ou se eu pego para um lado que eu acho que talvez seja o mais produtivo de entender, tá, entendi agora de onde que isso vem, por que que isso era feito, e isso também possibilita que seja diferente. Então, se eu finjo que não escuto porque eu não quero responder ou não sei responder, será que tem outras formas de lidar com essas perguntas que eu tenho dificuldade aqui que ele faz, né? A resposta que o padrão que eu está dando hoje, isso é assunto de adulto. Quando você crescer, você vai entender melhor. Isso está ajudando ainda, mas daqui a pouco eu acho que ele vai entrar numa rebeldia do tipo assim, tudo é assunto de adulto, você que não sabe explicar, sabe? Eu acho. Vai sacar, né? Mas é verdade. Mas aí entra uma outra coisa, assim. Não necessariamente você precisa agir assim de não repetir o que seus pais fizeram. Porque senão fica tudo em função disso, assim. Né? Porque meus pais foram assim comigo, não vou ser assim com meus filhos. Às vezes faz sentido aquele jeito. Mas é só porque você não gostava daquilo. E aí você não quer fazer com que seu filho sinta isso, passe para aquela situação. Mas às vezes você acha uma outra forma de conduzir aquilo que também não vai ser legal para o seu filho. Mas você não sabe disso. Ele pode se queixar desse tipo de coisa também. Sabe aqueles filmes de viagem no tempo, onde a pessoa tenta voltar, aí ela muda uma coisa achando que vai resolver algo, só que aí no final, por ter resolvido aquilo, acaba virando de uma outra forma um outro problema, né? Eu penso muito, às vezes, acho que nós, filhos de imigrantes, a gente pensa muito, às vezes, assim, nossos pais foram muito duros com a gente, ou a gente fala que filho de imigrante tem que aprender desde cedo a traduzir coisas, por exemplo, ir para o médico e traduzir para o pai o que o filho tem, né? Por exemplo, né? Quem conta a notícia para o pai, o que o filho tem não é o médico, porque é o filho que precisa traduzir. Então, isso são coisas... Eu lembro que eu era criança, eu precisava ir... Na época que se usava cheque, né? Quando acontecia do boleto atrasar, né? E aí você pode pagar na agência mesmo da escola. Era uma coisa... Era bem novo. Eu estava acabando de aprender a escrever número por extenso, né? Eu lembro que eu errei, então o cheque não pôde ser usado. Aí eu voltei para casa, expliquei para meus pais quando eles voltaram ao trabalho de que eu errei o cheque. Eu tomei a bronca por ter escrito errado. Me fizeram escrever várias vezes, né? De novo, no dia, na hora lá, saber preencher direitinho. Porque não podia preencher de casa, porque o banco precisava calcular os juros. Então, meus pais não sabiam calcular os juros da multa do cheque, por isso que eu não podia preencher antes também, né? E aí eu pensava assim, nossa, que cruel, jamais vou pedir para o meu filho fazer uma coisa que, na verdade, era coisa que meus pais tinham que ter feito, né? Meus pais deveriam fazer. Mas às vezes eu penso assim, mas será que se eu fugir de tudo isso, eu não vou criar meu filho muito fraco, muito mole? Talvez. E aí tentar balancear as coisas que talvez foram puxadas, foram ruins, assim, emocionalmente quando eu recebi essa criação, mas que talvez no final foi bom porque me resultou desse ótimo adulto que eu sou. Entendeu? E como posso fazer para que meu filho possa virar esse ótimo adulto que eu sou, sem precisar também passar tanta
Tem que pintar tanta cerca antes de karatê lá, por exemplo, do Karate Kid. Pra gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, pra quem ainda tá se familiarizando com o tema, é que a gente teve tempo para pensar no tema antes de vir gravar. Eu pedi para os dois trazerem exemplos de pacientes, né? Nosso quadro de cases, né? Então, por favor, Marcelo, começa você, traz uma história de um relato de um paciente seu, para a gente entender como que esse problema pode entrar numa terapia e como a terapia pode ajudar a resolver. Tá certo. Então, eu vou contar de um paciente que eu atendi. É um caso um pouco incomum, assim, porque não é um perfil de paciente que não costuma chegar para mim tanto. Mas eu vou falar do Daniel. Ele tem chip na cabeça? Ele não tem chip na cabeça dessa vez. Esse acho que é o mais incomum. Se é mais incomum que esse. Porque o comum é receber pacientes com chip na cabeça, tá, pessoal? Estou falando de chip, porque no último episódio ele falou chip, não é chifre, tá bom? Diga lá. Vamos lá. O Daniel. Vou falar do Daniel. Ele é um homem de 20 anos. E por que eu falo que ele é um perfil incomum? Porque ele é uma figura pública e ele é filho de uma pessoa muito importante, muito forte, com muito poder. Um político com muito poder. Quase assim, dá para chamar de imperador, assim. Alguém que tem um poder político muito grande. Tá. Então, é alguém que você olha assim e fala, bom, tem um poder político muito grande. Só que ele chegou para mim com uma coisa assim de... Ele detestava quem essa pessoa era. O pai. Eu detestava o pai. A figura dele, tudo que ele fazia, do tipo... Ele falava, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu quero seguir por um caminho completamente diferente. Mas a minha imagem está totalmente vinculada com a dele. Do tipo, eu sei que eu sou filho dele. E quando as pessoas sabem que eu também sou filho dele, assim, o mundo cai para ele. Então, assim, essa ideia de ser filho dele é muito ruim. Né? E ele sente que ele carrega esse fardo. Isso desde sempre, desde criança, ou foi quando ele começou a ter mais consciência, quando ele virou adulto? Não, foi quando ele começou a tomar mais consciência de quem o pai era, o que ele fazia. Porque até então era o pai dele, alguém que cuidava dele, não tinha o mal que esse pai fazia na visão dele. Né? Então, ele não queria isso, mas ele sentia que não tinha muito o que fazer. Né? E realmente, né? Ele sendo filho do pai dele, ambos como figuras públicas, quer dizer, fica num lugar muito assim, não tem como me desvencilhar disso. E as pessoas também não gostavam? Tipo, o pai dele sofreu um hate, por isso que ele ficava mais abalado? Ou E os valores dele eram completamente diferentes do pai. Ou seja, ele não tem uma herança emocional, é porque ele tem valores diferentes, não? É assim, ele sente que ele tem valores diferentes, Tá. mas os outros acham que não. Os outros falam assim, mas você é filho dele, então você carrega coisas dele. Você vai se tornar seu pai também. Você vai ocupar o cargo dele também. Tá. Então isso passa a ser uma coisa muito forte. Assim, do tipo, mas eu quero seguir um caminho diferente, eu não acredito nisso, mas você é filho dele. Você tem o sobrenome dele. Como isso não vem, né? Então tem uma questão daquilo que você acaba indiretamente carregando. Mesmo que você discorde disso, não, eu penso diferente, assim, assado, tem algo que você traz disso também, porque ele foi criado pelo pai. Né? Então isso aproxima também. Tem algo que ele carrega. Né? E isso foi um tema muito difícil de trabalhar. Porque tinha... Não tem como trabalhar. Você vai fazer com que o cara deixe de ser o filho do pai dele? Como que você vai resolver isso? Isso aí não é um problema de psicólogo, é problema de cartório, de ir lá e querer, eu não quero mais ser filho do meu pai. É que tem uma coisa de missão, né? Assim, do tipo, pra onde que eu vou? Sabendo que eu sou filho dele, né? Do tipo, isso vai pra uma direção que é muito pesada, assim, né? Então, foi um tema muito forte de trabalhar, assim, de como como que Daniel poderia seguir um caminho totalmente diferente do pai. E assim, não de, não, você não é filho dele, do tipo, é mais um trabalho de, tudo bem, você pode ter essa conexão, mas você quer seguir de um jeito diferente na sua vida. Você não precisa seguir o que ele faz. Bastava não ser um nepo baby e não seguir pelo mesmo trabalho do pai, não?
Não conheço essa. Nepo Baby é os filhos do... Por exemplo, ele é ator só porque o pai dele é ator. A Fernanda Torres é uma Nepo Baby, por exemplo. Apesar de ganhar um Oscar, ser super competente, ela mesmo se assume que ela teve muito um caminho facilitado por ser filha da Fernanda Montenegro. Então, ele pode simplesmente não entrar na área que o pai trabalha, até porque os valores são diferentes, ele não precisa entrar na política e pode fazer outra coisa. Ou ele pode ir para oposição, né? Tipo, se o pai dele é do PL, ele pode ir para o PT, por exemplo. Pode ser. Mas não foi esse o caminho que resolveu, que deu a alta para ele. Não foi porque o caminho que ele estava seguindo ia muito de encontro com o pai. Assim, do tipo que ao longo da vida dele, ele percebeu que o que ele estava fazendo ia muito contra o que o pai trabalhava. Do tipo, o trabalho dele era meio que contra o trabalho do pai. Tá. Então, eles iam se chocar futuramente. E fica mais nítido ainda o que eles são em lados opostos. Não, você tá falando de Star Wars. Eu tô falando de Star Wars. Nossa! Mas eu percebi agora... eu não tava entendendo ainda que era Star Wars, mas você tá falando de Star Wars. Tô falando de Star Wars. Mas ele nem sabia que era o pai dele no começo, na verdade, né? É mesmo? Acho que... Eu não manjo, eu não sou um cara que curte Star Wars. Porque o que eu sei é que você não gosta de Star Wars. Não gosta tanto que sabe muito, né? Não. O básico que eu sei, porque tem a famosa frase, I'm your father, né? Então, porque o cara descobre só que que é o pai dele só depois, na verdade, né? Então, ele não precisa carregar tanto tempo assim, nossa, eu sou filho do meu pai, né? Exatamente. Entendeu? Como que você pensou numa alta para o Lucas, para o nosso Lucas andador no céu? Andador no céu. Olha, é uma coisa assim muito de poder entender que ele é outra pessoa, poder entender que ele não precisa ficar na cabeça que ele vai se tornar o pai, ele poder ficar assim livre. Assim, ele se sente leve, se sente livre, sentir que... Matando o pai, por exemplo, né? Acho que não. Ele podia ter vindo pra terapia um pouco antes, né? Poderia. Ele aceitar o pai melhor, a ponto de não precisar matar o pai dele. Eu nem sei se ele mata o pai do Star Wars, se é ele que mata o pai. Eu só sei dessa parte, assim, que ele é... O Lucas é o filho do Darth Vader, né? É isso. É isso. Mas é essa coisa, né, do confronto, assim, né? Acho que sei lá, né? Ficar muito no confronto, acho que é uma coisa muito forte, assim, também, né? Ter que acabar com o pai, essa missão é muito, muito forte, assim, né? Não sei se precisaria chegar nesse ponto. Isso é um extremo de uma rejeição a uma herança emocional, talvez. A gente pode pensar assim. Como um cara que não faz uma terapia e não trata bem a sua herança emocional, pode acabar numa briga mortal com o pai. Se bem que nesse caso o pai era um grande vilão. Era um grande vilão. Mas a gente pode até, assim, expandir essa ideia para, por exemplo, quantas pessoas não têm um pai que não gosta? Uma figura pública. Acho que sabe que quando você começou a falar, a imagem que me veio, eu acho que eu sou de uma geração que são os primeiros... Quando se começou a popularizar o divórcio, então eu tenho bastante amigos que são filhos de pais divorciados. Mas assim, na época na escola, eu lembro, ainda era uma coisa meio assim, nossa, os pais deles são divorciados, era uma coisa ainda que estava começando a normalizar, talvez, a palavra, né? Pais divorciados. E aí eu lembro, e por ser dessa geração, ou seja, os meus pais, a grande maioria das pessoas da geração dos meus pais, não terem se divorciado, quando eu ouvia, né, de pessoas que quando iam casar, os pais se preocupavam se os pais do futuro genro, futura nora, eram divorciados ou não, porque pensava-se de que ele ia repetir um padrão. Uma criança que cresceu num lar de pais divorciados vai entender que é muito fácil divorciar, se você não gostar, se casou não deu certo, é só divorciar, porque ele já vem de um lar assim. E aí essas pessoas carregavam meio que um sentimento de culpa. Quando você começou a descrever o seu personagem, eu comecei a pensar nisso, né? Nossa, ninguém vai querer casar com você porque os seus pais são divorciados e você vem de uma família que não tem o casamento como algo sagrado, né? Então eu pensei nesse tipo, vindo como se fosse uma herança, não que eu carregue, mas por conta da imagem dos meus pais. Meus pais sofreram um escândalo, meu pai foi preso, então todo mundo vai achar que eu também vou ser um ladrão. Eu pensei um pouco nessa herança de imagem que possa estar vindo e que, né, talvez seja difícil
depois, né, de uma forma meio bem grosseira, né, quando o pessoal falava assim, seria ótimo se os Nardoni adotassem a Suzane von Richthofen, por exemplo, ia ser a família perfeita, né? Por exemplo. Tá. Mas vamos lá, vamos pro caso agora da Cata, então. Não é o mesmo. Não é o mesmo, Não a é gente o fica mesmo. preocupado. Sim. Então tá, qual dos casos você vai nos contar? Eu vou contar o primeiro, que eu acho que dá pra gente conversar mais sobre. É o André. Ele chegou na terapia com 36 anos, com várias crises na carreira, tendo vários problemas de relacionamentos passados que ele já teve, mas com um ótimo relacionamento entre os irmãos. Ele tem 2 outros irmãos e com a família, né? Assim, de forma geral, o relacionamento familiar era muito bom, mas ele perdeu o pai quando ele era adolescente, quando ele tinha 17 anos. E aí, ele chega na terapia com 36, então passa quase 20 anos essa perda do pai, mas ele nunca elaborou muito bem esse luto. Então, muitos dos problemas que ele tem, ele chegou até com problemas de álcool, drogas e, assim, realmente muito sofrido, tinha muita relação com o pai, sempre trazia essa questão do pai. Pela ausência do pai? Pela ausência do pai, e o pai ele foi um grande exemplo para todo mundo. A família toda admirava muito o pai. O que, assim... ele tinha 17 anos quando o pai faleceu. Então, o que ele tem de imagem do pai também é muito sagrado, né? O que realmente era, se o pai realmente era assim, né? Tudo bem que a mãe sustentava muito do discurso, muito da imagem do pai, mas ainda assim era algo muito intocável. E por ser uma pessoa muito exemplar e ele não estar conseguindo seguir isso, buscava muita validação externa e tudo mais, era um momento ali de crise para ele. De, nossa, sou filho de um cara incrível e olha o que eu me tornei. Assim, ele tinha uma carreira boa, mas começou a ficar meio ali na dúvida, começou a ter crise, começou a causar um pouco no trabalho. Então, por isso também que ele acaba chegando para terapia com essa certa crise existencial. Nossa, isso daí é o oposto, mais ou menos, do caso do Marcelo, Sim. porque, na verdade, a imagem boa do pai também é um problema. Então, se o pai é o Darth Vader, é um problema. E se o pai é um cara muito bom, também é um problema, porque isso também traz muita pressão. Por isso que tem que ser um pai, assim... Mais ou menos, medíocre. né? Então, esse é o foco. Sejam pais medíocres, para que você não crie muita pressão em cima do seu filho, né? Sim. Mas isso tem como resolver, porque assim, ele é um relacionamento que acabou, né? O pai dele já faleceu, ele não tem como... ele não tem um pai para consolar ele, tudo bem não ser eu, meu filho, por exemplo. É o problema do filho do Pelé, por exemplo, né? O filho muitos jogadores de futebol têm esse problema, são muito poucos os casos, porque imagina, o seu pai é jogador de futebol, é muito normal o filho querer ser um jogador de futebol e não conseguir, e ter que... Tem até casos de jogador que até trocam o nome para que não caia essa pressão de ser o filho de tal jogador famoso, mas que isso é inevitável, todo mundo vai saber quem é. E como se resolve? Essa pessoa, ele chegou até alta? Ele não chegou até alta. Ele tá nesse problema ainda. Sim, porque assim, primeiro tinha que trabalhar muito essa questão do luto, que não foi muito bem elaborada, não era muito bem vivida, e todos os irmãos, a família, a mãe sustentavam muito a presença do pai, sem ter ali um olhar mais compreensivo. Então, do que a gente faz daqui para frente, era sempre muito preso ao passado. Então, assim, esse trabalho do luto, e eu falo que não teve alta porque é isso, são pelo menos 20 anos, ou quase 20 anos, que ele estava preso numa dinâmica que não é 1 ano, 2 anos de terapia que ia resolver. Então, de manutenção, mesmo que não fosse semanal, continua, até então não teve alta, porque precisa entender e trabalhar melhor isso. E também como que ele, agora como um indivíduo, um adulto que não é grudado e que pode fazer as próprias escolhas e ser uma pessoa individual, que não é totalmente ligado ao pai, o que ele resolve fazer com isso? Então, ele chegou a ter outros relacionamentos, ele chegou a casar, separou, teve filho, mas ainda numa cobrança e numa busca de uma validação externa, que é isso. No final, era uma validação do pai,
que nunca ia vir, porque o pai não tá mais. Mas essa validação não dava para vir por meio dos irmãos, por exemplo? Dos irmãos falarem, nossa, você é tão bom nisso quanto seu pai e tal. E você, como terapeuta, você pode chegar e falar assim, eu queria conversar com seus irmãos? Ou não, ele é um cara de 36 anos, não dá para conversar com as famílias. Porque no caso de uma criança, acho que daria para fazer isso, né? Uhum. Criança é mais normal. Adulto, dependendo da situação, dá. Assim, tá numa situação que a pessoa tá muito presa, precisa entender um pouco melhor, ou precisa dar uma orientação aqui pra família de como lidar e tudo mais. Então, seria possível. Do que ele falava dos irmãos e da mãe, todo mundo tinha um suporte e validava isso. Mas era muito ele conseguir validar isso nele. Então, mesmo a família validando, ele não conseguia se validar. Não. Então, até os trabalhos que ele fazia era sempre nessa direção da validação externa. Sempre tudo, as ações, por melhores que fossem, era buscando essa validação externa, era buscando uma figura paterna. Então, ele até se reconecta com um tio perdido, que o pai, que era irmão do pai, que eles brigaram e tal. Traz esse tio de volta para a família, mas sempre nessa busca de ter essa validação. Nossa, não tenho a mínima ideia de quem é essa história, mas eu assistiria essa série. Ou esse filme. Eu também não faço ideia de quem seja. É o Kevin, do This Is Us. Eu não assisti, por isso que talvez eu não saiba. Mas This Is Us é sobre... A série é sobre o quê? É sobre... Eles são, na verdade, trigêmeos, mas mais ou menos. Porque, na verdade, a mãe estava grávida de trigêmeos. Um dos filhos falece na hora do nascimento. E aí, eles adotam um outro menino que nasceu no mesmo dia. E aí, eles meio que são os trigêmeos. Porque todos nasceram ali no mesmo dia. E aí é isso, a história deles crescendo e tudo mais. E o pai, ele morre quando eles têm 17 anos, porque tem um incêndio na casa. O pai era, tipo assim, o herói da série. Mas era mesmo? Do que é relatado, sim. Era um cara muito bom. Teve suas dificuldades também, tinha problema com álcool e tudo mais. Mas é aquela figura, assim, que todo mundo idolatra. Até um pouco... Pra mim, é um pouco cansativo. Assim, assistir as temporadas até o fim, porque... Cara, cheguei até aqui e vou acabar de ver. Mas é muito dramático. É muito... Por isso que, quando eu tava até fazendo caso, eu escrevi aqui, quando que teve alta? Eu coloquei, não teve. Porque, assim, se chegou na terapia só com 36 anos, nessa dinâmica toda, não é agora que ele vai ter alta. Ele vai ter que ficar aqui mais um tempo. Porque é isso, assim, até no... Quando eu comentei desses anos no PIB em Papo, que a gente fez uma vez, eu falei, nossa, é uma série que, se os personagens fizessem terapia, não tinha série. Que era só, pronto, resolve ali a questão. Não tem um grande problema para resolver, o problema é um drama familiar? É um drama familiar. É um drama familiar. Um drama e o Kevin é familiar. o principal? Kevin não é o principal, mas ele é um cara que dá muito problema. Porque é isso, assim, na verdade ele vira ator, ele tem uma uma sitcom, né, assim, lá em Los Angeles, ganha pra caramba, é super famoso e tal, mas assim, muito mal resolvido. Então, aí ele surta no trabalho, daí ele é demitido, aí tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, aí vai, tenta ajudar os irmãos, daí começa a se envolver com bebida. Então, toda hora, assim, ele tá numa questão. A irmã também tem muita questão, assim, muita dificuldade. Ela também, na verdade, tem um apego muito grande com o pai, porque o pai era o ídolo, realmente o herói dela e tal. O outro irmão, que é esse adotado, né, que é o Randall, eu acho, ele é o que, assim, dentre os irmãos, se deu melhor, assim, virou um empresário, trabalhava pra caramba, mas tinha uma cobrança ali, uma autocobrança muito grande, de chegar em burnout, de quando é adolescente ter síndrome do pânico. Então, assim, todo mundo tinha uma questão. A mãe fica bem, mas ela casa com o melhor amigo do pai. E os aí filhos aceitam? Não aceitam. Mas casa assim. tarde, depois? Casa tarde, tipo, socialmente tá ok, né? Pô, mulher, né? Não é que um amigo tava ali também meio de urubu, assim, não. Realmente tava... aconteceu. Mas esse melhor amigo do pai era tipo um tio legal pros filhos até isso acontecer? Ou... Sim, até que... Acho que era, acho que era. Mas, assim, o Kevin, ele, tipo, não aceita de jeito nenhum isso. Demora muitos anos pra ele começar a tratar o Miguel, que é esse novo marido, né? É melhor, assim, tratar ele bem. E na série, o Kevin não vai procurar terapia? Não. Tá. O Randall procura terapia, porque até a série, ela pegou um período da pandemia. E aí, teve todas aquelas questões nos Estados Unidos, porque o Randall é uma pessoa negra. E aí,
George Floyd, né? Teve tudo isso. Aí, nisso, ele vai e faz terapia. Faz por um tempo também. Ele se resolve mais ou menos. Mas é o único, eu acho. E a série acabou? A série acabou. Acabou bem? Acabou cheio de drama, assim. Como era de se esperar, mas acabou bem. Sabe o que pra mim vem, assim, muito claro, assim? Tipo, nossa, esse seria um personagem que... Acho que traria bem essa ideia da herança emocional. Não sei se você assistiu, eu não assisti tudo, mas é Sopranos. Não assisti. Não vi. Não, Soprano é assim, é o chefão da máfia que ele resolve fazer terapia. E assim, é uma série da década de 90, então tem vários problemas que talvez hoje não passaria. Então ele vai fazer terapia com uma psicóloga. Eu nem sei se o padrão da abordagem da psicóloga lá é uma abordagem fácil de identificar, mas é bem para mim, olhando, é bem um padrão estereótipo da psicóloga fria, só fazendo perguntas curtas e grossas, tipo a psicóloga do Two and a Half Men, por exemplo, né? E aí o cara começa a perceber que muito dele ser durão, dele ser máfia, vem do pai, que também era um mafioso. E aí o grande dilema dele é se vai passar isso para os filhos ou não. Que tem um filho adolescente, 2 filhos adolescentes, uma menina e um menino, entendeu? Tipo Poderoso Chefão, né? Uma vibe assim, meio Poderoso Chefão. Mas Poderoso Chefão não tem terapia, tem? Não, mas de passar pros filhos, assim, dos filhos terem que... Então, mas aqui os filhos são muito crianças. Aqui no Poderoso Chefão, os filhos já são adultos, estão brigando por isso, né? No caso dele, tipo, um dia o moleque, filho dele, bate no menino na escola porque o menino falou pro filho dele que o pai dele era gangster. Por exemplo. E ele sabia que era também. E ele já apresentou... Aí o personagem principal, né, o Soprano lá, ele vê quando criança o pai batendo num cara na rua, tipo, na máfia italiana dos Estados Unidos. Mas assim, depois eu gostaria que vocês assistissem. Acho que tem na Max, eu acho. Mas assim, basicamente é a máfia no divã. Entendeu? É basicamente isso, tá? Interessante. Eu vou puxar aqui as perguntas, as mensagens que a gente recebeu. Para você que está ouvindo Uma Dose de Só pela primeira vez, caiu aqui por acaso desse podcast, a gente divulga antes, né, da gravação o tema que a gente vai abordar. A gente pede para os ouvintes mandarem mensagens que chegam aqui para a gente de forma anônima. E eu achei que, basicamente, são mensagens parecidas relacionadas a como quebrar essa maldição, essa herança cultural, essa herança emocional, né? Então, a primeira mensagem que recebemos é como quebrar o ciclo de reprodução de certos hábitos e comportamentos vindos dessa herança emocional. É uma pergunta bem técnica, na verdade, né? Não tem um exemplo aqui. E eu acho que talvez comece, aí vocês me corrijam, tá? Eu vou fazer meu papel de psicólogo, coach, psicanalista de internet. Primeiro é você identificar, né? Se é realmente uma herança emocional ou não. E se realmente precisa ser quebrado esse ciclo, né? Mas se a pessoa está perguntando como que quebra, porque já é uma questão. Provavelmente que ela está querendo cancelar, né? Quebrar. O que vocês responderiam para essa pessoa? Como quebrar o ciclo de reprodução de certos hábitos e comportamentos provindo dessa herança emocional? Bom, no meu ver, a primeira coisa é o que você falou, de identificar o que é isso, mas também entender como que ela vê isso no pai, como que o pai faz, pai, a mãe, né? Da onde que isso vem, de que forma que isso acontece, para depois ver o jeito dela e comparar. É parecido mesmo? Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? Porque isso ajuda também a gente ver assim, será que a visão dela está enviesada? Será que ela é uma coisa que ela percebe, uma coisa que os outros falam dela, do tipo... É legal comparar isso. Depois que a gente compara isso, dá para poder pensar assim, tá, mas o que faz sentido fazer na sua vida? Você acha que isso é um problema, fazer desse jeito? Você acha que fazer de uma outra forma faz mais sentido? É meio tentando descobrir e entender o que está acontecendo. E um ponto da pergunta, como quebrar isso, é assim, para onde você quer ir então? Porque o quebrar ele é relativo. Às vezes você quer ir numa direção completamente diferente. Às vezes você quer ir na mesma direção, mas fazer de um outro jeito. E aí, sabendo esse outro jeito, dá para falar assim, bom,
qual que é o seu jeito de fazer isso? Como que você vê que você pode fazer isso? Então, é preciso entender. De novo, vai ter um depende, como quebrar. Né? Não vai ter um jeito certo de fazer isso, é muito relativo. Mas eu penso isso, precisa identificar o que está acontecendo e para depois achar um caminho dela, assim, que vai ser dela, do tipo, é a vida dela, né? Então, é isso. É como você quebraria? Entendo que também, primeira coisa é essa identificação, mas olhando muito pela função. Porque é isso, né? Até quando você estava contando dos seus pais e o que você acaba repetindo com o seu filho de não responder, se às vezes isso funciona, então tudo bem manter, né? Assim, porque às vezes tem só essa... Funciona pra quem? Pra mim funciona super. Bom ponto, Eu não sei se tá funcionando pro meu filho. Eu não queria que ele crescesse como alguém que sabe... eu posso só ignorar uma criança. Crianças são ignoráveis, tudo bem. Mas acho muito entender realmente, assim, dessa função do porquê que isso acontece. E o quanto que eu consigo atingir meu objetivo fazendo isso que é feito. Porque se não tem uma cobrança ou um peso muito grande de... eu tô fazendo igual aos meus pais. Isso é errado ou isso é certo. Sem ter uma análise crítica de... Tá, mas tudo bem fazer igual? Assim, para o que você está buscando faz sentido ou não? Então, até eu trouxe esse caso do Kevin, do This Is Us, porque acho que seria um caso que pessoalmente ia me irritar muito, assim, de atender, de ter essa coisa muito presa no passado, numa forma que foi, sem olhar para a possibilidade de, cara, você consegue fazer diferente, você não precisa ficar limitado a isso. E aí é esse entendimento de o que eu faço tá funcionando para o que eu tô buscando, tô tendo um resultado que é importante para mim. Então, independente se isso veio do seu pai, da sua mãe, se é uma herança de família ou não, quanto que para sua vida encaixa. Puxando os dois exemplos, né, do Darth Vader e do Kevin, do Luke Skywalker e do Kevin, por exemplo. Uma forma de resolver não seria humanizando um pouco mais os pais, por exemplo, no caso do Darth Vader, mostrar que ele não é só mal, ele também tem algo bom, ele também te deu amor, sei lá, como ser forte, por exemplo. E no caso do pai do Kevin, mostrar, não, ele também teve seus defeitos. Né? E tentar descobrir, vasculhando, seu pai era perfeito mesmo, seu pai nunca deixou de fazer isso, aquilo. Aí é um lado ruim porque a gente tá tentando achar defeitos em alguém. Na verdade, isso é super legal, é super divertido. Mas isso seria uma opção na terapia, de tentar solucionar? Sim, e aí, de novo, acho que sim, para quebrar um pouco essa coisa do herói, do pedestal, mas ao mesmo tempo trabalhar muito de tudo bem você ter defeitos. Assim, a gente não precisa tirar o seu pai do pedestal para você também poder descer. Senão a gente cai na mesma coisa. De eu faço o que o meu pai estava fazendo. Então, ele não era tão bom, tudo bem eu não ser tão bom. Independente do que o seu pai foi e fez, você pode ser uma pessoa humana que comete erros, que tem dúvida, que faz coisas boas e que é legal. A sua história não precisa ser a mesma história do seu pai. Bom ponto. E adicionando mais uma informação... na terapia pode até entrar o lugar de você trabalhar, ser advogado do diabo, né? Do tipo, entender o que o pai... Ser o do contra. Um pouco sim, entender, né? Porque se você fica só no... ele foi ruim. Ele é mau, ele é isso. E aí fica com essa imagem assim, mas como que chegou nesse ponto? Do tipo, não é que nasceu ruim, não é que nasceu mal. Alguma coisa aconteceu na vida para chegar nesse ponto. Então, essa trajetória é legal de entender, até para poder comparar um pouco como que foi a trajetória desse filho também. O que ele recebeu desse pai, com base em toda a história de vida dele, assim, né? Acho que é legal de poder dar contexto, não ser só, ele é ruim, então eu não gosto dele. Não, mas qual foi o contexto para chegar nesse ponto? A frase que eu costumo lembrar nisso é uma frase de aceitação que é assim: os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham. Foi o suficiente? Não. Mas eles fizeram o melhor que tinham com o que poderiam. Sim. Nós que temos mais recursos, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode com os nossos recursos, e que talvez também não seja o suficiente para os nossos filhos, mas a gente já sabendo que a gente está tentando fazer o melhor. Então, né, é muito normal pensar que um pai abusador também teve um pai abusador e que ele está só replicando, e que se você for ver, de uma certa forma, uma certa porcentagem, ele ainda está batendo um pouco menos, ele está castigando um pouco menos do que ele recebeu, né,
tentar pensar que isso é um ciclo que talvez vai diminuindo aos poucos até chegar em próximas gerações. Eu vou ler aqui uma pergunta meio que parecida, por exemplo, que pode complementar, que é: como mudar a sua linguagem do amor se você só conhece o que recebeu dos seus pais? Então, eu acho que veio meio que nessa ideia, né? Se meu pai, por exemplo, ele só sabia demonstrar amor sendo, por exemplo, pagando as contas, sendo um pai frio, né? E na minha cabeça vai criar talvez a sensação de que basta ser o provedor, né? E essa função do pai, né? O que adianta de um pai que dá carinho se falta comida em casa, por exemplo, né? Então, talvez... E aí a gente começa replicando. Se é uma mãe ou um pai que foi muito rigoroso, que exigia muito da gente dos estudos e recompensava a gente quando a gente ia bem na escola, né? Dando o valor de que, tipo, como estudar é bom, é normal pensar que a gente vai replicar isso depois com nossos filhos, talvez, né? Então, como mudar essa linguagem do amor se você só conhece a que recebeu dos seus pais? É verdade isso? A gente só recebe amor dos pais? Então, achei muito boa essa pergunta, porque acho que é justamente isso, assim. Se você sabe, se tem essa pergunta de como mudar a linguagem de amor, é porque você sabe que existe outras linguagens, né? Outras formas de demonstração de amor. Então, é isso de, sim, os pais, o padrão que a gente tem dentro de casa, né? Seja pais... pessoas que criaram a gente, com quem a gente mais conviveu, é o primeiro contato, é o que a gente entende, é o que a gente aprende. Mas não é só ali que a gente vai receber amor. Então, às vezes é dos amigos, às vezes é de professor, às vezes é em outros ciclos que você vai convivendo que você aprende. Agora, se você é um adulto que acha que não, só recebi esse tipo de linguagem, só conheço isso, mas sabe que existem outras, então também é um trabalho ativo de... De onde você está vendo que existem outras? O que está envolvido ali hoje? Pensando até em informação mesmo, né? De ir atrás e entender quais são as outras formas que a gente tem de demonstrar e buscar pessoas também que oferecem outras maneiras e tentar agir de acordo com essas outras maneiras. É um esforço, não é uma coisa que é só dada. Eu vou ficar aqui parado, aí eu vou receber vários tipos de amor, várias linguagens aqui. Não, tem um trabalho ativo aí também. E um complemento a isso é você poder identificar os afetos. Como outras pessoas oferecem amor, oferecem afeto que você nem sempre está reconhecendo. Então, às vezes vem por um presente, às vezes vem por um gesto. Comida. E aí está acontecendo, né? Às vezes vem pelo dinheiro, às vezes vem... E aí nem sempre você entende desse jeito. Você pode, pensar que o dinheiro tem uma outra função. E aí não é isso, mas trabalhar de poder ver que pode sim ser um gesto de amor, um gesto de cuidado, né? Mas é treinar um pouco o olhar do que você está falando, né? É estar atento com como as outras pessoas te tratam e entender que, puxa, às vezes pode ser uma coisa super legal que a pessoa está fazendo, como ela pode. Talvez ela não consiga falar. É muito difícil, às vezes, falar diretamente, como expressar como que você sente aquela pessoa, mas às vezes vem por um presente, por um gesto. Essa pergunta me lembrou muito uma das primeiras brigas, não é brigas, né? Mas as primeiras noção de diferenças que eu tive com a minha esposa de linguagem de amor. Porque eu cresci num lar onde a minha mãe, ela sempre me educou assim do tipo, o que é certo, o que é errado. Então, faz de conta, eu chegava em casa falando que eu briguei com alguém, ela queria saber o que aconteceu para poder me explicar quem está certo e quem está errado. E sempre no sentido de assim, o que você poderia ter feito para evitar essa briga, o que você poderia ter feito para alguma coisa. Então eu cresci com isso, né? Então eu não compro lado facilmente, eu não comprava lado facilmente. E aí a minha esposa vinha reclamar de alguma coisa que aconteceu no trabalho, alguma coisa que aconteceu em algum outro lugar, por exemplo. Eu não ficava do lado dela logo de cara. Eu tentava do tipo assim, não, mas você poderia ter feito isso, aquilo. E ela explicou assim, do tipo, não, você não pode só ficar do meu lado. Né? Eu achava um absurdo. Eu achava que não. Né? E aí, e aí eu lembro até que no começo, assim, a família da minha esposa vem de uma região da Coreia, que é Gwangju, né, Jeollado, que é de uma certa forma, a Coreia também ela é muito regionalista, né? Então, as pessoas de uma certa província não se dão bem com outras, ou tem um preconceito. E a minha mãe, né? Ela falou assim, não que eu seja preconceituosa, não que eu ache alguma coisa errada, mas as pessoas dessa região
elas costumam ser muito bairristas, assim, para elas o que importa é ser alguém da região delas, estar do lado deles, e não o que é o certo. Ela já tinha me falado mais ou menos isso. E aí, quando eu vi isso acontecendo com a minha esposa, eu parei para pensar, depois de um tempo, parei para pensar, nossa, mas realmente é tão melhor, né, se eu simplesmente ficar do lado e dar esse apoio, né? E aí eu comecei a fazer isso. Então, foi assim, a linguagem de amor que eu recebi dos meus pais era uma, mas depois de casado, eu venho, né? E acho que eu nem lembro se essa primeira conversa, se esse primeiro entendimento veio depois de casado, ou se foi já na época do namoro. Mas eu comecei a entender. Eu pensei, nossa, acho que pro meu filho, acho que essa linguagem de amor que a minha esposa recebeu dos pais delas, do tipo, não importa o que aconteceu, meu filho tá certo. Isso exagerando, né? Vou primeiro acolher, né? Para depois pensar no que poderia ter sido ou não, mas eu vou pegar raiva de quem bateu, vou pegar raiva de quem brigou e vou acolher as pessoas que estão do meu lado, não importa o que é. Isso eu achei uma linguagem de amor mais interessante que eu gostaria de passar, né? Então, não é uma herança que eu recebi dos meus pais, mas é uma herança que eu queria passar para o meu filho, pensando do lado da minha esposa, né? Do lado da minha mulher, né? É por isso que quando me veio essa pergunta, a primeira coisa que eu vi assim, acho que a gente recebe outras linguagens de amor, né? Ao longo da vida, de amigos, professores, e que não necessariamente uma linguagem de amor que eu recebo de um professor se aplique só no relacionamento entre professor e estudante. Sim. Né? Eu posso tentar pegar isso e aplicar também para outros relacionamentos, né? E aí aqui vem uma outra pergunta. O que influencia na aquisição de uma herança familiar? Será só o contato com determinado familiar e determinado comportamento dele? Será que existe uma predisposição inata? Então, eu vou repetir aqui para vocês pensarem um pouquinho. O que influencia na aquisição de uma herança familiar? Será só o contato com determinado familiar e determinado comportamento dele? Ou será que existe uma predisposição inata? A minha pergunta é meio assim, é genético? Né? Eu entendi dessa forma a pergunta. Ou dá para resolver, essa aquisição vem porque do contato que eu tenho com a família, ou eu consigo pegar até uma herança familiar de um familiar que eu nem tive contato, mas por ser da família, isso, sabe aquela coisa? Nossa, você faz igual o seu tio-avô, que você nunca conheceu, que você nunca viu, por exemplo. O que vocês acham? E nesses casos, eu tenho que resolver? Não sei se vem como uma coisa genética, né? Porque o assunto que a gente está falando hoje fala muito de coisas que são herdadas a partir da convivência. Da vivência. Da vivência. Você está junto e você tem isso. Às vezes pode ser uma coincidência. Porque aquele avô criou os filhos assim, e aí em outro lugar ele também recebeu aquilo do avô, do tipo, às vezes numa outra criação pode ter algo do tipo, mas eu não vejo como uma coisa necessariamente genética, assim. E aí tem todo um conjunto de coisas, porque pode ter a ver ali com os pais daquele núcleo familiar, mas também pode ter uma coisa expandida, como que isso vem um pouco do tio, um pouco da tia, um pouco de outras pessoas, um pouco... Sabe, é um conjunto de coisas também, assim, né? Porque você convive com várias pessoas diferentes. Sabe aquela coisa, assim, de você... Quando você vê uma criança, fala assim, nossa, de onde que você tirou isso? Em casa a gente nunca falou disso. E aí aparece um palavrão, aparece uma fala, uma frase específica, e fala, nossa, mas não veio daqui. E aquela criança passa a incorporar aquela frase. Ou um jeito que fala, nossa, a criança está muito mais expansiva do que a gente sabe? Então... É o conjunto, né? A família como um todo traz tudo isso. Ou a família era assim, quando criança, e foi reprimida, e os pais vão estar repetindo esse padrão de reprimir a criança para ela não ser assim. E Pode aí, ser. aquela história que estava falando dos filmes de volta ao passado, que você tenta construir, mas na verdade... Né? E você, Cata, o que você entende com essa pergunta? Acho que tem algumas influências, mas assim, não tem um gene de se comportar assim ou comer dessa forma. E acho que assim, na verdade, até dando uma resposta um pouco diferente do que eu conheço da psicologia, da neuropsicologia, de genética, diria que não. Tem tendências que às vezes a gente tem, tipo, facilidade em matemática. Existe uma influência genética e tudo mais. Mas de comportamento, a princípio, eu falaria que não, baseado ali nos conhecimentos.
Mas baseado na minha experiência, sim. Não sei explicar, mas tem aí essa coisa de, nossa, não tive muito contato, ou o contato que eu tive foi muito breve para sair tão parecido assim. Mas vivo isso. Desculpa, você pode dar horóscopo. Aqui você é de Gêmeos, né? Pode ser. Aí já resolve muita coisa também, né? Sim. Eu fico pensando, quando eu vejo essa pergunta, eu penso em artista. Gente que tem um dom artístico para alguma coisa e a família não tem ninguém. E aí eu fico com dó da pessoa. Por exemplo, assim, a pessoa toca super bem piano e os pais não tocam bem. E aí, em vez de você simplesmente falar assim, não, o meu filho, ele tem um talento musical, a gente vai tentar achar um tio-avô que um dia quase foi músico para justificar que o meu filho tem uma genética aí musical que veio talvez de lá. E não que simplesmente, não, ele que é bom, ele é o primeiro, talvez, que tenha esse talento musical. Porque eu fico pensando assim, aqui eu não tenho talento musical nenhum. Mas seria muito frustrante eu ter, e esse dom que eu tenho não é mérito meu. É porque eu herdei de algum tataravô, tio-avô que acharam aí que um dia quase foi músico, por exemplo, né? Não, mas mesmo que tenha uma tendência, é tendência, né? Assim, se realmente vai desenvolver e ir bem nisso, aí é mérito seu. É mérito, acho que podia ser só isso, não precisávamos, né? Falando um pouco dessa coisa de tentar criar novas linguagens de amor, né? Eu, como filho de imigrante, me identifico com esse depoimento que a gente recebeu. A gente recebeu 3 perguntas e um depoimento, que é um depoimento quase que pergunta também, de costumes, né? Por exemplo, porque aqui, se muito, veio o avô, um bisavô de alguém da comunidade coreana, mas se muito um avô. Então a gente não tem uma noção muito clara de que isso é algo que a nossa família faz, sempre fez, por exemplo. E muitos aqui descobriram aqui no Brasil novos costumes que não eram nossos. E que é o exemplo do que eu vou ler aqui. Meus pais cresceram em um lar onde não se celebrava o Natal. Depois de uns 20 anos morando no Brasil, minha mãe quis criar um costume de dar importância para o Natal, me obrigando a ficar responsável pela decoração de Natal em casa. Achava um saco e tudo muito forçado, vendo claramente a tentativa de se criar um costume que não existia antes. Eu tinha que fazer a decoração sozinha e ela me cobrava quando eu demorava para fazer, falando que eu não dava valor para a nossa casa e o Natal. Hoje, adoro o Natal. É uma das minhas datas favoritas. Gostaria de ter uma casa decorada com ceia e família ao redor da mesa. Não, eu li errado aqui. Gostaria que uma casa decorada com ceia e família cheia ao redor da mesa virasse um costume real. Fico pensando em como passar esses valores sem precisar obrigar meu filho a fazer toda a decoração sozinha e sem assumir sozinha todo um trabalho que pode ser que faça com que os outros não deem valor depois. Então, vou tentar resumir aqui. A família da pessoa não celebrava o Natal na infância dela, né? Porque ela falou que depois de uns 20 anos morando no Brasil, minha mãe quis criar um costume de importância para o Natal. Acho que bombardeado pelo Brasil, pelas propagandas de Peru, né? Quero ter uma família ao redor da mesa também. E aí eu quero que você... Acho que começou a delegar lições, né? Missões, você vai portar as luzinhas, você vai fazer a árvore. E, obviamente, tudo que os pais mandam a gente fazer, a gente não faz de boa vontade, né? Eu imagino aqui que montar árvore de Natal não era um costume familiar de vamos toda a família agora juntos montar essa árvore, né? Mas de qualquer forma, parece que isso que a mãe obrigava deu certo, porque hoje essa pessoa adora o Natal, é uma das datas favoritas, e ela gostaria que uma casa decorada com ceia e família cheia ao redor da mesa virasse um costume real. Ou seja, um costume que a gente está tentando criar, uma tradição que a gente está tentando criar. Fico pensando em como passar esses valores sem obrigar o meu filho a fazer toda a decoração sozinho. Ou seja, vem um pensamento de será que eu só comecei a dar valor para o Natal porque minha mãe me forçou a fazer essa decoração? E eu também não quero que ele faça tudo sozinho, mas também não quero assumir tudo porque talvez aí eles não deem valor, porque é uma coisa que vem muito fácil de mão beijada. Talvez queria ser a noção de que quem precisa fazer essa decoração toda, essa preparação toda do Natal sou eu sozinho, né? E eu me identifico bastante. Eu já comentei também no KepoCast também que, por exemplo, hoje no Brasil, a família mesmo, é eu, minha esposa e meu filho. Meu irmão está nos Estados Unidos, meu cunhado, irmão da minha esposa, está na Coreia, meus pais estão na Coreia, o pai da minha esposa está na Coreia. Então, a nossa ceia de Natal é nós 3.
eu tenho a esperança de que essa mesa vai crescendo aos poucos, depois que meu filho ter os filhos dele e tal. Mas realmente é pouca pessoa para comer um peru. Entendeu? A gente tem que talvez se contentar com um galetinho, um frango assado no dia. Né? Mas é um costume que a gente não tem, mas que a gente gostaria de criar. É possível a gente criar esses costumes? É possível começar do zero? Ou passa essa imagem aqui, que nem a filha fala aqui, quando a mãe forçava isso, passava uma imagem de forçado. Gente, vocês não faziam isso. Por que vocês estão querendo fazer isso? Por que vocês estão querendo criar um costume que a gente nunca teve, por exemplo? Não aparece como uma alternativa fazer junto? Ou não é essa questão, assim? Porque entendi no final que ela tava falando de... não quero que meu filho seja obrigado a fazer tudo sozinho. E eu também não quero fazer sozinha. Mas não dá para fazer junto? Você talvez seja essa... Criar esse como se fosse um momento de convivência e fazer junto. Do significado que isso tem. Porque quando ela fala de que, depois de 20 anos começou a querer celebrar e pareceu forçado, às vezes a intenção não era clara. Era só de, vamos fazer porque tá todo mundo fazendo, e é isso, e dá super trabalho. Mas fazer junto também, às vezes, um pai chegar pro filho e falar assim, vamos fazer junto um negócio, é quase que forçar também, não é? Sim, mas é porque ele ainda não sabe o valor disso. Tá. Então, pode começar forçado, mas aí vai entendendo que, que legal. É o momento que a gente tem aqui pra montar, pra enfeitar, ou pra fazer essa tradição que começou agora, e tudo bem. Em algum momento as tradições começam, né? Assim, tem muitas que a gente já chega e recebe, e tem outras que a gente vai participar do início delas, né? Então, às vezes é isso, de começar junto e construir o significado junto. Eu fico pensando, talvez, como que talvez a mãe possa ficar frustrada no futuro, assim. Talvez a avó que forçou, que começou esse costume do Natal, o texto aqui não fala também se ela já está junto hoje, e se a avó senta lá no sofá e vê assim, eu comecei esse costume e agora tá tudo aqui, todo mundo aqui está celebrando o Natal, ou se já faleceu, não sei se é o caso, mas eu fico imaginando o momento que isso pode quebrar. Porque nem quebrou na minha família, por exemplo. Não foi porque a gente não gosta do Natal. Quebrou porque as pessoas viajaram e aí isso machuca. Do tipo, poxa, é só uma data que eu poderia estar bem feliz, assim, do tipo assim, tá cada um celebrando no seu canto, né? Não dá para celebrar aqui junto, mas eu simplesmente criei uma importância por algo que talvez não deveria ser tão importante, e agora que eu não tenho isso, está machucando. Não poderia talvez nem ter começado. Mas isso de ser uma coisa criada junto, acho que tem um efeito bom, assim, né? Do valor. E é uma coisa, assim, que eu penso que para dar certo precisa ter todo mundo empenhado nisso, sabe? Mas aí dá muito mais trabalho, né? Você botar todo mundo na mesma sintonia, não? Dá. Mas é isso, né? A gente tá abrindo mão aí, gente. É isso. É construir um ritual, é construir um momento, saber a importância disso. É diferente de você reunir a família no aniversário. Do tipo, tem um motivo diferente do Natal. Tem uma coisa do momento. Não só porque várias famílias se reúnem nessa época, assim, mas poder achar um motivo para isso, eu acho que dá muita força, assim. E aí pode ser que às vezes seja forçado também, né? Do tipo, não quero fazer, esse ano não tô tão motivado, aconteceu isso na família, nesse ano não sei se a gente vai celebrar isso, mas se tem aquela pessoa que reforça, assim, não, é legal, é importante celebrar isso, todo mundo junto, para mim reforça muito o lugar da família, Natal, assim. Então, se você consegue valorizar isso e mostrar a importância de estar junto, aí o Natal ele ganha muita força. Eu penso também no caso de, por exemplo, né, hoje eu estou expondo bem minha família. A minha esposa, ela faz aniversário 1 de janeiro. E eu descobri, assim, no primeiro ano de namoro, de que 1 de janeiro é uma data que você não precisa nem comprar um bolo de aniversário. Eu tive que aprender, peguei um Betty Cooker da vida e fazer um bolo para não passar a data em branco. E por ter nascido em 1 de janeiro, então, onde está todo mundo fazendo alguma outra coisa, eu nunca pude ter uma festa de aniversário no dia do aniversário dela, né? E aí a minha esposa, ela já pensando no futuro, ela já falou assim, não, lá na frente, quando o nosso filho casar, né, eu não vou querer ser a sogra chata, que eu não quero que a minha nora fale assim, 1 de janeiro, Réveillon, eu vou ter que passar no aniversário da minha sogra.
né, por exemplo. Então a gente vai ter que viajar de alguma forma nessa data para a gente já criar desculpa porque que a gente não passou meu aniversário junto. Porque eu não quero. E eu fico pensando o quanto isso, para mim, racionalmente, é um ótimo plano. Né? Mas o quanto isso vai fazer bem ou não, até para o meu filho mesmo, tipo assim, poxa. Né? Aniversário da minha mãe, eu não estou passando com ela, né? Porque ele passou um bom tempo, ele vai crescer relacionando o ano novo com o aniversário da mãe, até chegar no momento que vai ser muito mais legal passar o Réveillon com os amigos, com a namorada e com a própria família dele, né? Como já é um problema pra gente já antever, que pode ser um caso de terapia, é isso? Acho que pode resolver antes de chegar na terapia, na verdade. De conversar mesmo e falar... E aí, né? Como que é? Porque às vezes vai saber se a futura nora mega curte celebrar aniversários. No Réveillon. E Réveillon nem é tão importante pra ela. Assim, mil possibilidades. Tipo, é importante pra ela é calendário lunar, né? Por exemplo. Exato. Sim. Mas também... Isso que você falou faz sentido, porque é trabalhar, assim, a culpa, né? Do tipo, meio que liberar a pessoa de ter que estar junto no aniversário sempre. Né? Liberar de que, tudo bem, você pode dar importância, mas não precisa estar junto sempre. Do tipo, não, se você não estiver junto comigo no meu aniversário, vou ficar chateada com isso, sabe? Não, até porque ela nunca teve isso no aniversário dela. Então, ela já é muito desapegada ao aniversário. Minha esposa é muito desapegada ao aniversário. Né? Ela recebe convites para ir da festa de aniversário de alguém, assim, vai, ótimo, mas ela fica pensando, nossa, mas precisa tanto isso para o aniversário, né? Não só o dela, no geral ela é desapegada. Porque como ela é desapegada ao dela, né, ela não entende tanto. Eu acho que isso reflete até, e é uma coisa que nós dois somos muito parecidos, por exemplo, chá de cozinha, chá bar, chá de bebê, chá de fralda, essas coisas, por exemplo, a gente não fez. A gente acha que, nossa, a gente tá dando... Existe uma palavra chamada pudam, que é meio que uma pressão. Tipo assim, parece que eu tô dando uma pressão para as pessoas virem aqui celebrar algo meu... Chá revelação, por exemplo, que agora tá na moda chá revelação, que é tipo... Na nossa cabeça a gente não entende por que se faz um chá revelação. Né? A gente, assim... Quando os amigos fazem, a gente vai... Ok, é legal e tal... Mas a gente tem o trabalho para organizar alguma coisa assim, para chamar as pessoas para comemorarem algo assim nosso, né? Se for alguma coisa, um jantar para comemorar aniversário, ok. A gente fez uma comida aqui e ponto, né? E eu entendo, eu também não sou tão apegado assim a essas datas. O aniversário eu já tenho um certo apego, de eu acho legal eu separar essa data para eu querer ter um momento feliz. Seja fazendo festa, seja com amigos, seja em casa mesmo. Hoje eu sou muito mais feliz só em casa, por exemplo, né? Mas pro meu filho eu já não queria que ele crescesse assim também. Até porque o aniversário dele, por ele nascer em fevereiro, foi uma desculpa que a gente usou para ele conseguir se tornar mais rápido na escola. Quando ele mudou de escola, né? Para chamar os amigos para a festa de aniversário, para poder fazer os amigos e tal, né? Então hoje ele super curte aniversário. Ele acha que vai ter o mesmo aniversário que teve esse ano, que não vai ter, que é o de buffet infantil, com personagem, essas coisas. Já fizemos a nossa parte agora. Vamos fazer aniversários mais simples, mas a gente não tinha esse costume de super celebrar aniversário. Entendeu? Então, é uma herança que eu não queria passar para o meu filho, de ele também não dar tanto valor, porque eu acho que depois, se ele casa com alguém que dá muito valor para isso, vai ser muito cansativo para ele, vai ser muito difícil acompanhar. Estou pensando muito longe, né? Sim. Não dá para controlar. Não dá para controlar isso. Mas, assim, uma coisa que eu percebo, vou contar uma coisa mais pessoal minha, né? Fiz aniversário esse mês. Parabéns. Obrigado. Por isso foi um mês cansativo. Por isso, mais festas. Tá. Meus pais sempre comemoraram meu aniversário. Faziam questão de organizar buffet, de ter uma festa. Minha mãe, muitas vezes,
fazia questão de trazer um mágico, trazer, do tipo, fazer várias coisas, assim, do tipo, ter fotos. Então, eu cresci com isso, do tipo, aniversário é sim para ser comemorado. Mas eu, no ponto da vida que eu tô, eu não ligo mais tanto para isso, de fazer festa. Eu, pessoalmente, nem gosto muito do parabéns em si, acho que é muita bagunça que A fica, música? A música, Ainda mais sem quando, graça, quando né? canta no restaurante ainda, né? Isso, né? É muita festa, assim, pra mim, né? E aí, todo ano, nos últimos anos, eu tenho pensado assim, por que eu vou comemorar meu aniversário se eu já nem ligo tanto pra isso? E se sou eu que organizo esse tipo de coisa? E aí me vem muito aquela coisa assim de, puxa, cheguei até aqui mais um ano. Sabe? Do tipo, agora tenho essa idade, cheguei até aqui, passou, do tipo, uma coisa de celebrar a vida, assim, pra mim. Me vem muito isso, do tipo, não como uma coisa egoísta, não, quero que todo mundo venha e celebre a minha vida, mas muito assim, cheguei até aqui, entre aspas, conquistei isso, ou consegui chegar até aqui com saúde, vale a pena comemorar, né? Então, tem esse lugar. E não sei se era o que os meus pais queriam, ou como que eles veem o aniversário, a celebração disso. Mas, pra mim, é isso, assim. Hoje tem um sentido diferente. Não tem isso de fazer festa num buffet, organizar pra um monte de gente. Eu já nem gosto tanto disso. Tá, mas você já organizou uma festa de aniversário pros seus pais? Já, mas não sozinho. Tá. É. Mas você acha que talvez eles esperam, por exemplo, já que eles dão essa importância e fizeram o seu aniversário, organizaram pra você, talvez eles ficam imaginando assim, agora a vez dos meus filhos organizarem a festa pra mim? Não. É mais assim, puxa, tem uma data comemorativa importante, sabe? Quando aquela coisa de faz 60 anos, faz um número específico aí, é importante comemorar. Às vezes até do tipo, eu dar mais importância do que meus pais dão para aquela ocasião. Isso sim, tem. Mas não que eles esperam que eu organize festas. Mas eu vejo que eles fazem questão de comemorar o aniversário. Deles também. Deles também. Nem que seja um jantar, se encontrar, lembrar que esse dia aconteceu. E juntos. Juntos. Tem essa importância de em família fazer isso. E como são os aniversários na sua família, Cata? Também, acho que tinha muito essa função quando a gente era criança de enturmar com os amiguinhos da escola. Então, tinha festa em buffet e tudo mais. Mas tinha a idade limite, até 10 anos. 10 anos é a última festinha de aniversário, depois cada um por si, assim. Tinha o jantar, tinha, né, assim, o aniversariante escolhe o que vai fazer e tal. Mas hoje, assim, nessa idade de hoje é muito difícil. Tanto que a gente fez um aniversário de todo mundo da família, todo mundo assoprou vela na Páscoa. O aniversário de todo mundo já passou, né? Assim, considerando de 2024 também. Aí pega todo mundo que a gente não conseguiu comemorar, canta parabéns, um bolo só, uma vela, todo mundo assopra junto, prático. Beleza. Então, porque como eu tenho as minhas sobrinhas, delas não, né? Elas têm as festinhas individuais e meu pai também tem a festa individual dele. Mas de resto foi Como todo assim mundo seu pai no tem uma bolo. festa individual dele? O dele a gente fez um almoço na semana do aniversário e tal. Dos outros, assim, por exemplo, no meu aniversário, eu fui almoçar com a minha família, mas meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas não conseguiram vir. Mas considerou, já tá feito. Mas é mais por rotina, mas assim, acho que quando Então, eu fiz... tudo bem eles não terem vindo. Sim, eu convidei, eu queria, mas assim, eu entendo, né? Tudo bem e tal. Mas não é culpa sua de ter feito num dia um almoço? Foi durante a semana? Eu acho que foi. Mas era só pra não passar em branco, porque também acho que hoje perdeu um pouco. Assim, eu demorei muito tempo pra entender que eu gostava de fazer aniversário. E aí, acho que foi uns 2 anos que até no Instagram eu falei, hoje é meu aniversário. E aí, as pessoas mandaram parabéns, coisa que eu nunca fazia. Porque achava que era algo que as pessoas têm que saber. Quem se importa manda mensagem. E não é assim. Porque também... É sim. Mais ou menos, Eu ocultei o meu aniversário do Facebook, por exemplo, que eu achava, sabe, quando todo mundo no Facebook mandava lá, veio a Porque notificação. vinha, Eu ocultei, por exemplo. Pra ver quem são os de verdade, né? Exato. Mas aí eu fiquei, mas é uma coisa que eu gosto. Então, e isso eu fiz no Cata com Amor, não no meu perfil pessoal. Porque no pessoal aí eu acho que vai ficar com muita vergonha. Mas o Cata com Amor, como são pessoas aleatórias, assim, que eu não conheço pessoalmente, não sei. Achei mais confortável. Mas, por exemplo, desse ano eu não falei nada. E não fiz muita questão. E quando foi? Assim. Foi em janeiro. Em janeiro.
Mas os meus pais também, quando eles fizeram 60 anos, que foi... Eles nasceram no mesmo ano, então fizeram 60 anos no mesmo ano. Eu e os meus irmãos, a gente fez festa pra eles. A gente fez a festa dos 120 anos, né? Que era os 60 anos, 60. E aí foi muito legal, muito trabalhoso. Minha irmã que, nossa, organizou muita coisa, foi atrás de muita coisa. Eu e meu irmão era mais de, ok, pode seguir, pode fazer isso. Mas ela que A realmente... sua irmã tá ouvindo e pensa assim, não, eu fiz tudo sozinha. Sim, não, nossa, deu muito gás Tá. mesmo. E aí, mas era isso também, eles não esperam muito que a gente faça outras festas assim. Mas acho que é meio assim, não passa em branco, mas a gente adapta para o que dá para fazer hoje em dia também. Entendi. Eu tenho um trauma com o aniversário de 60 anos, que na cultura coreana, o aniversário de 60 é um aniversário importante, tem um nome específico até. E o 60 tem um lema que é do tipo, a vida começa agora. Então, quando meus pais estavam com 59, 58, assim, antes de fazer 60 anos, na minha cabeça, assim, eu vou fazer a festa para eles de 60 anos. E aí, por questões financeiras, de vida, etc., a gente não conseguiu dar essa festa. E eles foram viajar. Tipo, foram o presente que eles se deram. Então, por isso que eu lembrei também da minha esposa, quando ela fala que todo 1 de janeiro a gente vai estar viajando pra gente não dar esse trabalho pra futura nora, né, da família e tal. E meus pais fazem muito isso. Hoje eles estão na Coreia, né, eles moram lá já faz um tempo, e no aniversário de um deles eles sempre viajam. E minha mãe fala nitidamente que eles viajam porque eles não querem ficar lá tendo que encontrar todo mundo, fazendo aniversário, dando trabalho para as pessoas. Né? A bateria social deles é bem baixa, tá? É a fuga deles. Acho que é a herança que eles estão tentando passar e eu estou tentando travar aqui. Não que viajar não seja ruim, né? Sim. Então tá, acho que falamos bastante hoje já de herança emocional, né? Mas caso você tenha alguma dúvida, você queira também falar alguma coisa, eu vou deixar esse link ainda fixado para as pessoas poderem entrar lá, poder mandar seu depoimento e a gente vai pensar. E também podem mandar, por favor, o seu tema, sua sugestão do que a gente pode abordar no mês de setembro, né? A gente não vai falar sobre a independência do Brasil, mas a gente vai tentar pensar num tema legal, mas se vocês puderem ajudar a gente, por favor, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença de vocês. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo episódio de Uma Dose de Sol. Valeu! Obrigada. Valeu, gente.